Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Hoje, 9 de março. 9 de março é comemorado o Dia Internacional do DJ. E o Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. E Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, Marco Aurélio de folga, nossa Juliana Fernandes de férias e a produção é de Mônica Chirosa. Vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. Hoje, edição especial de sábado do Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem, 8 de março, mas durante todo o mês prosseguem as homenagens a essas guerreiras que estão ocupando cargos de destaque nos mais variados segmentos, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser, onde ela conseguir e onde ela conquistar. Hoje trazemos duas entrevistas aqui no Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, presenças da doutora Júlia Nunes, delegada de polícia, delegada de defesa da mulher, e também da vereadora Catarina Nanini, integrante da Guarda Municipal e uma mulher muito atuante na nossa cidade de Itapetininga. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Aí, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado, e vamos então à nossa primeira entrevista de hoje com a delegada doutora Júlia Nunes, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher, que nos dá hoje a honra da sua presença aqui nos nossos estúdios, aqui no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, doutora Júlia. Boa tarde, obrigada mais uma vez pelo convite. A Super Difusora é uma rádio muito amiga das mulheres e eu fico muito honrada por mais um Dia Internacional da Mulher estarmos comemorando, divulgando esse tema tão importante que envolve as conquistas dos direitos das mulheres, as lutas e ainda o que temos a conquistar. Verdade, temos muito pela frente, muito, né? Com certeza. Mas nós é que agradecemos a gentileza, doutora, de atender aí o pedido da nossa produção para estar aqui, para falar conosco. Receba, né, em nome das mulheres da área da segurança, nossos cumprimentos, nossos parabéns pelo Dia da Mulher. Bom, ontem, dia 8, foi comemorado o Dia da Mulher. Durante todo o mês transcorrem aí comemorações, mas é todo um processo, né? Toda uma longa história para chegar até aqui. Não nasceu assim, hoje é Dia das Mulheres e pronto. Não, para que chegássemos a tudo isso foi necessária aí toda uma trajetória, não é, doutora? Exatamente, foi necessário muito sangue, suor e lágrima, viu, Antônio? A história da conquista dos direitos das mulheres envolve muito isso. O dia 8 de março, ele é considerado o Dia Internacional das Mulheres. Porque em 1977, a ONU dedicou esse dia para que mundialmente fossem feitas campanhas e reconhecimento da importância do respeito
dos direitos das mulheres e também uma comemoração das conquistas, em virtude disso. E por que dia 8 de março? Aí eu trouxe aqui só uma pitada histórica para a gente entender. Dia 8 de março de 1917, a gente teve a Marcha das Mulheres Russas por Pão e Paz. E o que significou esse movimento? Cerca de 90 mil mulheres foram às ruas protestar por melhores condições de trabalho e de vida, uma vez que elas tinham longas e exaustivas jornadas de trabalho, com salários muito menores que dos homens, e não tinham direito a voto. Então, a partir daí, se iniciou uma revolução de efeito global no que diz respeito às conquistas das mulheres e a luta pela igualdade substancial, ou seja, aquela igualdade material, a igualdade de fato entre homens e mulheres. Ninguém nega que fisiologicamente, biologicamente, somos diferentes dos homens. Mas, ao longo da história, nós fomos tratadas e ainda... por muitas pessoas, ou algumas, somos consideradas ainda inferiores ou objetos de poder, de posse de outros. Então, por isso, nós temos sim que sempre lembrar dessa campanha e aí relembrar alguns fatos históricos. Porque estamos em 2024 e a gente pensa que muitos direitos que exercemos hoje, como direito ao voto, direito de frequentar a escola, direito de exercer uma profissão na segurança pública, é uma coisa normal. Mas não foi. Não foi. Nem sempre foi, né? Não foi. Até pouco tempo atrás, não era considerado um direito das mulheres isso. Portanto, muito recentes, né? Essas conquistas. A mulher sempre tratada num papel secundário, né? Mas aos poucos ela foi galgando essas posições, alcançando essas conquistas com muita luta, com muita briga, mas infelizmente, doutora, até a senhora mencionou, hoje ainda existe, né, um preconceito, existe assédio, existe ainda muita coisa, principalmente no mercado de trabalho, né? Infelizmente, existe sim. E as formas de discriminação, elas vêm se aprimorando com o tempo, porque a gente não tem mais tantas coisas ostensivas. A gente tem aquelas formas sutis de discriminação, desvalorização ou até de exclusão da mulher de determinados lugares. Então, a gente pode citar ainda a minoria das mulheres na política. A gente pode citar ainda a minoria das mulheres nas polícias de forma geral. Sim. Não são antigas as lutas e brigas por conquistar percentual para que tenha cotas mínimas de ocupação nesses cargos, tanto de mulheres, tanto na política quanto na polícia, porque ainda a gente tinha essa discriminação no sistema todo legal do Brasil. Então, isso a gente vem conquistando aos poucos. Doutora, desde que nasce, a menina ela é criada para ser menina, quer dizer, ela ganha já uma bonequinha, aí ela é treinada para ser dona de casa, ela é ensinada para ser mãe e ela é ensinada para ser submissa a um homem. Quer dizer, essa é a nossa cultura, ou pelo menos tem sido a cultura ao longo da história. Mas mulheres corajosas têm quebrado esse paradigma para que muitas conseguissem chegar ao que nós já estamos hoje. Claro que temos muito a alcançar ainda, né? Eu sempre falo, quando me perguntam, mas como reduzir os números de feminicídio, como reduzir os números de violência doméstica? Através da educação. Essa é a base para que a gente transforme a nossa sociedade, que foi criada nessa cultura machista, patriarcal, em que só a mulher tinha o dever de cuidado, só a mulher tinha, né, o dever de ficar calada quando o homem decidia alguma coisa. E aí a gente vem mudando isso ao longo do tempo através da educação, justamente através das crianças e adolescentes que vêm vivendo nas escolas, nas famílias, nos templos religiosos, a questão da igualdade de direito. Em todo lugar, a gente vem propagando isso, que todos devem e merecem respeito. Se a menina quer brincar de carrinho, se o menino quer brincar de boneco, isso não tem que ser motivo de bullying, de chacota, de constrangimento. A gente tem que ensinar a liberdade para as pessoas e ensinar o respeito mútuo a todos. É isso que importa realmente e vai fazer essa diferença, inclusive, nos nossos índices criminais, que ainda são muito altos. Nós temos todos os dias registros de violência doméstica. E todos os dias a gente tem registro de feminicídio no Brasil. Nós rotulamos o ser humano de acordo com o que nós pensamos, não de acordo com o que ele é, né? Exatamente. Então, ainda as estatísticas são tristes.
Nós trabalhamos diuturnamente através de conscientização, através das atividades repressivas da polícia, que são os cumprimentos de prisão, para que a gente consiga reduzir esses índices. Mas a educação é essencial. E a educação básica que eu falo, no sentido de ensinar as pessoas que as mulheres não são propriedades do homem. Porque ainda muita gente fala, que absurdo, isso não existe mais. O que eu mais escuto na delegacia de polícia são os crimes de ameaça, de mulheres que decidem romper aquele relacionamento em que elas vivem por inúmeros motivos, e aí a primeira ameaça do companheiro, do ex-namorado, ex-marido se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. Isso, a minha propriedade, né? Ou seja, isso ainda é incutido na cabeça de muitos homens. E isso é o primeiro passo do feminicídio, dessa disputa pela posse da mulher, de que ela não tem a liberdade de escolher com quem se relacionar, no momento que vai se relacionar, se quer sair de casa ou não, se quer ter filhos ou não. Sim. Ela tem a liberdade de escolha. No entanto, muitas ainda pagam com a vida por conta disso. Aquela cultura de que o homem tudo pode e a mulher nada pode, né? Quer dizer, o homem pode sair de casa, pode ter casos extraconjugais, pode sair sem ter hora para voltar. E a mulher tem que estar ali, dona de casa, mãe, né? E obediente. Quer dizer, aí antigamente a gente falava, doutor, mas antigamente não tinha separação, os casamentos eram para sempre, não tinha divórcio. Não tinha direito não ao tinha divórcio. Direito, né? Porque, em 1977, a lei do divórcio foi aprovada. Ou seja, até antes de 1977, não era permitido o divórcio pela mulher. A mulher não tinha o direito de se divorciar. Então, não importava o que ela passava dentro da casa dela. Se ela apanhasse, se ela fosse vítima de crime de estupro, porque isso é possível ainda dentro do casamento. E aí, só em 1977, a gente adquiriu esse direito, com a lei do divórcio. Muito recente, né? Muito recente. Pois é. Bom, entremos então especificamente dentro da sua área de atuação. Ontem, Dia Internacional da Mulher, houve alguma comemoração aqui? Com certeza. Desde que eu assumi a titularidade da Delegacia de Defesa da Mulher de Itapetininga, eu procuro realizar comemorações para valorizar as policiais civis, que também, muitas vezes, não são lembradas ou não são valorizadas de acordo, porque nós enfrentamos muitos desafios para assumir as funções policiais, para permanecer nas funções policiais e para a gente conseguir fazer um bom trabalho, sem ser o tempo todo questionada. Porque muitos ainda questionam a nossa autoridade no exercício da função policial. Então, ontem, preparamos, com a ajuda de inúmeras empresárias e empreendedoras maravilhosas da cidade de Itapetininga, que abraçaram essa minha ideia, e a gente ofereceu um café da manhã para as policiais civis. Em que foi realizado no buffet da Kiki, da Le Concret, com inúmeras mulheres que apoiaram as policiais civis e distribuíram inúmeros brindes, e foi uma comemoração muito legal. Bom, a gente ouve muito, nos noticiários, no dia a dia, nos comentários, que a violência, infelizmente, é uma realidade em todo o mundo, é uma realidade no nosso país. Agora, aqui em Itapetininga, especificamente, doutor, esses números também têm registrado algum aumento? Olha, Antônio, eu posso dizer que as denúncias aumentaram, os registros de ocorrência aumentaram, por isso que a gente consegue ter mais noção da quantidade de crimes que as mulheres são vítimas. A Delegacia de Defesa da Mulher de Itapetininga, ela registra por mês, em média, 100 boletins de ocorrências novos. Ou seja, todo mês temos 100 casos novos. E aí, quem quiser consultar as estatísticas do Estado de São Paulo, basta acessar o site da Secretaria de Segurança Pública, que qualquer um pode ver a quantidade de crimes de violência doméstica. Que bom. Bom, muitas ações a gente sabe que têm sido realizadas para reverter esse quadro, né? E principalmente para proteger as mulheres da violência. Qual é o papel, doutora, do poder público, então, nessas ações? O poder público ele tem que apoiar, incentivar e executar essas campanhas de conscientização e também implementar políticas públicas, no sentido de valorizar a função da mulher na sociedade brasileira, no mercado de trabalho e também de coibir crimes contra as mulheres. Então, isso já vem sendo feito a nível municipal, estadual e federal através de inúmeras leis. Então, temos a lei de maior destaque,
em âmbito nacional, que é a Lei Maria da Penha, que veio justamente para garantir mais direitos e evitar mais crimes contra as mulheres. Temos as medidas protetivas de urgência, isso no âmbito criminal, e também agora, com recentes alterações da Lei Maria da Penha, é possível que a mulher solicite medida protetiva ainda que não registre o boletim de ocorrência na delegacia. Então é possível que por meio de um advogado ou por meio da Defensoria Pública, essa mulher solicite ao Poder Judiciário, ao juiz, essa medida protetiva para que afaste o agressor do lar, para que proíba o agressor de se aproximar dela ou de manter contato com ela. Então temos sim o dever, como poder público, de combater a violência contra a mulher e de colocar ações em prática para que evite esse tipo de crime. Bom, hoje a gente vive uma realidade um tanto quanto melhorou, diria, para as mulheres, porque antigamente tinha aquela questão, a mulher tem medo de denunciar. Bom, mas aí ela denuncia. Aí vem uma lei que assegura a ela esse distanciamento, essa proteção. Mas quem que vai fiscalizar isso? Então, de repente, né, o agressor, o autor, burlava essa vigilância e chegava até a vítima. Hoje, com o auxílio do celular, com o auxílio de mecanismos mais modernos, a mulher própria pode se comunicar com a autoridade policial ou com o judiciário para denunciar, né, doutora? Exatamente. O governo do estado de São Paulo está implementando em várias cidades do estado a tornozeleira eletrônica para os agressores que tenham medida protetiva contra eles. Uhum. E aí vai possibilitar que um apito, um alarme dispare em um dispositivo nas unidades policiais, da polícia militar, para que evite de que o autor quebre essa medida protetiva. Essa é uma iniciativa extraordinária que vai se alastrar aí por todo o estado de São Paulo logo em breve. Enquanto isso não chega em Itapetininga, a gente tem sim as medidas protetivas que podem ser solicitadas na Delegacia de Defesa da Mulher. A gente remete isso ao Poder Judiciário, o juiz decide, a mulher toma ciência e o homem toma ciência. Depois disso, caso haja alguma violação de algum tipo, a mulher tem que comunicar à delegacia, que imediatamente toma as providências e, se for o caso, já pede a prisão desse violador da medida protetiva. Mas se o crime estiver ocorrendo naquele momento, ou seja, a mulher tem uma medida protetiva e o agressor está batendo na porta da casa dela, está passando em frente ao trabalho dela, ligar 190 para que a polícia militar consiga capturar aquele indivíduo e aí, na delegacia, ele vai ser preso em flagrante. Que bom, estamos caminhando aí para a solução. Não diria que vai ter sempre gente violenta, né? Mas pelo menos para punir e pilhar aí esses autores, né? O uso da tecnologia a serviço das vítimas. Doutora Júlia, uma frase muito conhecida que a gente ouve dizer, e sempre ouviu dizer assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje mete a colher sim? Eu falo que mete a colher, mete o garfo, a faca, o pau. Tem que meter sim. Por quê? Essa é a forma de salvarmos muitas mulheres dos crimes de violência doméstica. Uhum. Então é muito importante que os vizinhos denunciem através do número 180, denúncia completamente anônima, sigilosa, que ninguém vai saber quem fez a denúncia, ou familiares da vítima que sabe que ela passa por aquelas violências e não quer ir até a delegacia de polícia. Então nós, como sociedade, temos que lutar contra esse tipo de crime. Então, eu falo, o problema da violência contra a mulher é um problema de todos nós, porque todos nós podemos ser afetados em certa maneira. E a gente fala assim da violência contra a mulher, sofre a mulher. Mas não é só a mulher que sofre. Sofrem os filhos, sofrem os pais daquela mulher que está sendo vítima, quer dizer, os parentes, mas principalmente os filhos, né? Exatamente. Os filhos acabam muitas vezes sendo vítimas da violência psicológica dentro daquele lar, ou vítimas de crimes propriamente dito, de lesão corporal, de ameaça, crescem com inúmeros traumas, podendo ser objetos de novas violações de direito quando adultos, porque foram ensinados naquele lar que aquilo era normal, ou eles podem até se transformar, infelizmente, em novos agressores. Porque quando uma criança cresce vendo o pai humilhar, constranger, agredir a mãe ali dentro, ela acaba naturalizando aquele comportamento e muitas vezes repetindo na vida adulta.
Então, nós temos sim que proteger as nossas crianças, as nossas mulheres, através desses mecanismos de denúncia anônima, de denúncia através, até nas rádios chegam para vocês, remeterem para a delegacia de polícia, nos hospitais. As escolas são uns dos principais locais de denúncia também. Porque as crianças, muitas vezes, contam para as professoras. E é importante que essas escolas remetam para o Conselho Tutelar, para a Delegacia de Defesa da Mulher, o relato daquela criança. Várias instituições têm sido importantes, quer dizer, a escola, como a senhora disse, né, como multiplicadora aí dessa educação, dessa informação, mas também os próprios serviços de saúde, porque de repente a mulher chega lá num pronto-socorro com ferimento, e ela fala, não, eu caí, subi na escada, caí no banheiro, que é muito comum, né, mas às vezes é vítima de agressão, e cabe então a esse servidor que está atendendo fazer essa ponte, né, entre a vítima e o serviço policial. É caso de notificação compulsória, os casos de crimes sexuais contra crianças, adolescentes ou mulheres e casos de violência doméstica. Então, o hospital, a unidade de saúde, eles têm obrigação legal, determinado por lei federal, a notificação à delegacia de polícia sobre essa violência contra a mulher que chegou até eles. Eles não têm só o direito, eles têm a obrigação. Eles têm a obrigação de notificar a delegacia de polícia e comunicar, olha, a mulher no dia tal, põe o nome, deu a entrada neste hospital com queixa de agressão dentro do lar ou com queixa de violação sexual. Isso é uma obrigação dos profissionais de saúde. Legal. Antônio Rodrigo, quanto tempo temos ainda para esse primeiro bloco? Vamos ao intervalo? Vamos lá, então, intervalo comercial. A gente volta já conversando mais com a doutora Júlia Nunes. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Jornal do Meio-Dia, edição de sábado, especial em comemoração, né, ao Dia das Mulheres, que foi ontem. E nós estamos recebendo aqui, né, a doutora Júlia Nunes, delegada de polícia, para conversar com a gente. Ela está falando sobre direitos, conquistas e traçando para nós um panorama da realidade que vivem as mulheres aí no nosso país, no nosso mundo, enfim, mas particularmente aqui na nossa cidade, que é a realidade, né, onde nós vivemos. Agora, doutora Júlia, como reconhecer um relacionamento abusivo? Antônio, um relacionamento abusivo, eu faço sempre essa analogia. Parece uma goteira na casa, bem pequenininha, que ela começa a pingar, daqui a pouco ela estraga toda a parede, ela deixa com mofo, com bolor, e é assim que começa um relacionamento abusivo, ou seja, aos poucos, com pequenos atos de controle, com pequenos constrangimentos, pequenas humilhações, limitando o âmbito de amizade, o âmbito familiar daquela mulher, e aí vai com que vai impedindo a mulher de frequentar trabalho, de frequentar a casa da família, de ter amigas, de ir à academia. Então, o relacionamento abusivo, ele, na verdade, passa por esses atos de controle que visam minar as escolhas da mulher e também minar a autoestima daquela mulher, para que ela fique cada vez mais refém psicológica e emocionalmente daquele agressor, daquele abusador. Certo? Então, assim, eu peço para que as mulheres, os familiares, filhos, irmãos, amigos, eles prestem atenção quando, dentro de um relacionamento, há esse afastamento da mulher, das amigas, da família, de filhos de outro casamento, que tenham esse controle de rede social. Muitas mulheres deixam de ter redes sociais ou acabam tendo redes sociais em conjunto para que tenha o total controle de com quem conversa, com quem fala. O agressor, geralmente, o abusador, ele usa essa falsa hipossuficiência, ou seja, ele se faz de vítima o tempo todo para que a mulher cada vez mais obedeça e não contrarie.
Então, se algo desse tipo começa a incomodar a mulher, é melhor ela prestar atenção. Ligar aí o sinalzinho vermelho, que ela pode estar entrando em um relacionamento abusivo. E se ela acaba, né, ficando muito tempo naquilo, permitindo que aquilo vá evoluindo, ela acaba entrando num relacionamento que depois, para sair, é muito difícil. Porque aí a gente vê ela no ciclo da violência contra a mulher. Verdade. Agora, por que é difícil identificar, doutor? Quem está dentro do relacionamento, claro, está sentindo, está sabendo, está passando por isso, mas para quem está próximo, de repente você tem ali um parente sofrendo, sendo humilhado, mas aí a gente não consegue identificar, porque a pessoa, às vezes, ela tende a manter isso escondido por vergonha, por medo. Exatamente. Essa é uma das grandes dificuldades da denúncia dos casos de violência doméstica. Eu poderia citar aqui inúmeros motivos por que é tão difícil denunciar. Embora a gente faça tanta propaganda, a gente incentive tanto as mulheres a denunciar. Um dos primeiros motivos é a crença de que o autor vai melhorar. De que o autor vai mudar. De que vai haver uma salvação para ele. Então, isso impede ainda muitas mulheres de saírem desses relacionamentos. Mas o que eu sempre falo, se ele for mudar, não vai ser com você. Saia disso o quanto antes, porque pode ser tarde demais. Sim. O homem que agride uma vez aquela mulher, ele costuma reiterar naquilo enquanto ele continua com aquela mulher. Nossa. Geralmente ele tem o pico de agressão. Passam os dias, que chama a fase da lua de mel, ou seja, ele pede desculpa, ele chora, ele implora, ele manda flores, e daqui uns dias ele faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Aquilo vira rotina dentro daquele relacionamento. E a mulher cada vez mais vai se reduzindo para caber naquilo. Então é muito triste. Um dos motivos principais é a crença de que o autor vai mudar. E eu falo, ele não vai mudar com você. Ele pode mudar se ele quiser em outro cenário, mas saia disso quanto antes. Um segundo motivo é a sensação de falha da mulher, de vergonha. Porque ela se sente culpada por estar passando por aquilo. Ela tem vergonha. Como eu vou falar para os meus pais que eu estou sendo agredida? Que ele está batendo no meu rosto, que ele está cuspindo na minha cara, está me desmerecendo de todas as formas? Então é uma vergonha do julgamento familiar e do julgamento social. E também a gente tem um outro motivo, que é o medo. Óbvio que as mulheres têm medo do que pode acontecer, medo de, para onde eu vou? Porque daí, muitas vezes, ela está dependente financeiramente daquele abusador. Então, aonde eu vou? Quem vai me acolher? Será que alguém vai me acolher? E se ele vier atrás de mim? E se eu tiver que voltar para casa? Então, também um dos motivos é o medo. E o último motivo é essa imersão no ciclo da violência que eu falei para você. Ou seja, a mulher acredita que ele vai mudar, ele pede desculpa, ele chora, ele faz de tudo para convencê-la. Nossa, ele vira um cordeirinho na hora de tentar recuperar, né? Exatamente. Aí vem o tal do perdão e aí depois repete tudo de novo. Isso inúmeras vezes. É um ciclo já estudado cientificamente que existe essas etapas do ciclo da violência doméstica. Então, por isso é tão difícil denunciar e é por isso a importância da família, dos amigos, de acolherem. E julgar menos, acolher mais. Eu não estou falando que acolher não é chamar atenção, advertir, orientar. É também fazer isso, tá? Mas a gente não pode ficar o tempo todo falando, mulher gosta de apanhar, essa aí gosta de apanhar, essa aí é mulher de bandido. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de sentir dor. Isso é um ciclo vicioso do relacionamento abusivo e que nós todos precisamos ajudar aquela mulher, estender a mão para ela segurar de volta. Doutora, às vezes alguns fatores podem, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso. Por exemplo, o homem, ele é o mantenedor da casa, ele é o que tem o melhor salário, ele joga na cara que quem é o dono da situação ali é ele e ela tem que se subordinar a ela. Mas, paralelamente a isso, outros fatores também, como bebida, droga, têm desencadeado um aumento nesses casos? Muito. O álcool e a droga é um forte fator de desencadeamento de comportamentos agressivos e violentos. Só que isso também não pode ser justificativa para que a mulher seja mantida naquele lugar. Então, assim, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa usuária de drogas ou alcoólatra,
pode até ajudar a pessoa a se tratar. Mas isso acaba se tornando repetido, reiterado. Então, ela também tem que sair. Ele, se quiser tratar, ele vai se tratar de alguma forma sem ela. Porque não dá a cada crise de alcoolismo ou de drogadicto, né? Ela apanhar. Ela ser humilhada. Ele quebrar as coisas dentro da casa. Até quando? Isso não tem fim. Isso que é importante dizer. Não tem fim. Tem mulheres que vivem isso por anos e anos. E não só nos relacionamentos amorosos. Nos relacionamentos entre mãe e filho, é muito comum isso. Especialmente pelo uso de drogas hoje em dia. Camarada vende o que tem na casa, bate na mãe, exige. Danifica inúmeros objetos. Você não vai me dar dinheiro? Quebra tudo, quebra a televisão. Isso é crime de extorsão. E aí a mãe com medo, querendo ajudar, agradar, cede. Exatamente. Cedeu uma vez, aí... Na verdade, ela nem cede, ela é obrigada a ceder, porque senão ou ela apanha, ou ele vai quebrar tudo dentro da casa. Então, vem aumentando muito o número de registros de ocorrência por mães contra filhos que usam droga. Porque esse comportamento se repete muito, infelizmente. Então, eu incentivo, sim, as mães que estão nos ouvindo a denunciar seus filhos, a solicitar a medida protetiva, porque elas, como mães, também é uma forma de proteger o próprio filho a arcar com as consequências dos próprios atos e preservar a vida dela própria. Então, talvez algumas que estejam ouvindo tenham passado por essa situação ou vislumbrado bem próximo a algo parecido. Então, as palavras aí, as explicações da doutora Júlia certamente servirão aí como ensinamento para a gente poder lidar, né, com essa realidade que às vezes está tão próximo de nós e até dentro do lar, às vezes, né? Exatamente. O que eu sempre falo nas palestras é que 1 em cada 5 mulheres ou foi vítima de violência doméstica ou será, ou conhece alguém. Então, a estatística é muito alta. A gente está falando aqui, se a gente tiver 5 pessoas aqui no estúdio, 1 delas ou foi vítima ou conhece alguém. Ou a mãe, ou a avó, ou a prima, ou a irmã. Então, isso é uma epidemia no mundo, não só no Brasil. É uma epidemia no mundo, esse tipo de criminalidade. E uma das soluções, além, né, da valorização, do ótimo serviço policial que tem que ser feito, é também a educação. Não podemos normalizar e naturalizar o homem que agride a mulher dentro da casa ou fora dela. Não podemos naturalizar a diferença salarial de mulheres e homens que estão ocupando o mesmo cargo. Não podemos naturalizar a ausência de representatividade na política das mulheres. Ou na polícia, ou no poder judiciário, ou nos órgãos de gestão de instituições privadas. Nós somos metade da população. Então, a gente teria que, proporcionalmente, também conseguir alcançar esses cargos. E muitas vezes a gente encontra inúmeros empecilhos. Mas aqui se pode atribuir isso. Depois até eu vou perguntar isso para a nossa próxima entrevistada também. Ao que se pode atribuir isso? Já a formação mesmo? A mulher não é treinada para liderar? Na família ela já sai do lar com essa consciência de que ela... crença de que a mulher deve cuidar dos outros e não ter o papel de protagonista da própria vida ou protagonista na empresa, na instituição pública. Então, isso é uma crença que a gente está desconstruindo diariamente. Mas isso é uma crença que também acaba impedindo muitas vezes uma nomeação, impedindo muitas vezes um voto numa mulher. Porque, o homem ele foi criado para gerir, ele é o para chefe. prover. Então, muitas vezes, esses órgãos de gestão acabam sendo dado preferência, né? Para homens e não para mulheres. Isso vem, obviamente, modificando, mas com muita luta. Mas ainda está longe, né? Com muito esforço, a gente vem modificando isso. Doutora Júlia, eu quero agradecer a sua presença aqui e desejar que Deus nos abençoe, ilumine, que no ano que vem, quando nós estivermos comemorando um novo Dia Internacional da Mulher e a senhora esteja conosco, a senhora venha e diga, mudou, nós melhoramos. Reduzimos. Né? Se Deus quiser. Eu que agradeço mais uma vez. Parabenizo todas as mulheres que, né, compõem a cidade de Itapetininga pela braveza, pela firmeza e por resistirem juntas a termos dias melhores em nossa sociedade. Amém, que assim seja. Assim seja. Muito obrigada. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço. Vamos a mais um intervalo comercial. Agradecemos a doutora Júlia Nunes e voltaremos daqui a pouquinho entrevistando a vereadora Catarina Nanini. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora.
A rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora. A rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Muito bem, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E agora quem está conosco aqui é a vereadora Catarina Nanini, que também atendeu gentilmente aí o convite da nossa produção. Aqui está para conversar um pouquinho conosco. Então, nosso boa tarde, Catarina. É um prazer imenso recebê-la aqui em nossos estúdios. Você aí como mulher, como vereadora, como guarda civil municipal, acredita que temos aí motivos para comemorar essa data? Boa tarde. Oi, Antônio. Muito boa tarde para você. Boa tarde ao Antônio que está operando também o nosso sistema aqui, as nossas mulheres de Itapetininga região, a todos os ouvintes da Super Difusora. Com certeza nós temos muitos motivos para comemorar o Dia das Mulheres. Aí, Dia das Mulheres tem que ser lembrado mesmo, né? Porque as mulheres têm um papel hoje importantíssimo na nossa sociedade, envolvidas em praticamente todas as áreas, né? Não só em algumas áreas, mas em todas as áreas de atuação, embora ainda tenha muito a conquistar, mas foram importantes conquistas. Catarina, eu gostaria de perguntar a você, que a senhora, posso chamar de senhora ou de você mesmo? Pode chamar de você, Antônio. Ah, que bom. Você é amigo de longa data. Sim, amigo de longa data. Pois é, então você sempre preocupada com a segurança, com a integridade da mulher, inclusive criou leis para isso. Então nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre essas leis e os impactos que elas têm produzido aí na vida das mulheres. Então, Antônio, eu fui eleita no primeiro mandato como vereadora aqui em Itapetininga e a gente sempre prisa pela fazer leis que sirvam à população. Então, eu escuto muito a sociedade para ver onde que nós podemos agir com a legislação para atender os anseios da população. E nesse mandato nós conseguimos colocar bons projetos de leis que nós vimos até com a advogada, com a doutora Júlia, delegada, que muitas dessas leis estão ajudando o trabalho deles e protegendo as mulheres. Então, uma das leis que eu quero apresentar, até mesmo, Antônio Luiz, é muito importante para a gente esse espaço para divulgar as nossas queridas mulheres. Nós apresentamos, em setembro do ano passado, o projeto de lei número 15, que deu origem à Lei 7.072. Essa foi a primeira lei municipal a dar direito às mulheres que vão fazer algum exame que utilizem de sedação, elas podem levar um acompanhante. Que bom. De sua confiança. Então, até mesmo antes da lei federal, da lei estadual, Antônio Luiz, nós conseguimos o advento dessa lei aqui em Itapetininga. Então, todas as mulheres em Itapetininga, que elas forem em estabelecimentos de saúde, seja particular ou público, e forem fazer algum exame que utilizem de sedação, elas podem escolher uma pessoa da confiança delas para acompanhá-las no exame. Caramba, isso é muito importante, que é uma forma de proteger a mulher contra abusos, contra todo e qualquer tipo aí, né, de invasão à sua privacidade, né? Então, parabéns, Catarina, por essa iniciativa, até porque a gente tem acompanhado, né, nos noticiários aí, em muitos pontos do país e do mundo afora, abusos, né? Então, essa lei vem exatamente para coibir isso, né? Além de coibir isso, ela dá uma tranquilidade para as mulheres, Antônio, de forma que muitas, às vezes, por medo, deixavam de ir ao médico e fazer determinados exames por medo, por timidez e medo. Então, com essa lei, ela sabendo que ela pode levar uma pessoa da confiança dela para acompanhá-la, ela já acaba também a fazer esses exames. Isso. Então, evitando futuramente doenças que podem até cercear a vida da mulher. Muito bem. Agora, o governo municipal, Catarina, sempre tem mostrado aí preocupação com mulheres, tanto que foi criada recentemente a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. Qual a importância de uma secretaria como essa para as mulheres de Itapetininga?
Embora a gente tenha percebido na sociedade brasileira um grande avanço de conquista de espaço por mulheres, hoje nós vemos as mulheres trabalhando em diversas áreas que antes eram dominadas apenas pelo homem. Mas, embora a gente tenha esse grande progresso, até mesmo na democracia, a gente vê ainda que muita mulher, em muita região, ela sofre ainda as perseguições, ela sofre a agressão, ela sofre os diversos tipos de violência. Então, a partir do momento que o prefeito municipal ele criou uma secretaria específica para esse trabalho, que foi em meados de setembro do ano passado, de 2023, a gente vê, primeiramente, o olhar, né, terno do gestor público municipal com a mulher itapetiningana. E nós percebemos que ele escolheu a dedo uma gestora para a pasta muito dinâmica, né? É uma mulher que já trabalhou na municipalidade de outra cidade, é uma mulher que ela está desenvolvendo, ela não quer trabalhar só com o combate à violência, mas ela quer devolver essa mulher para a sociedade de uma forma vitoriosa. Então, a gente vê que o trabalho deles ali é no empreendimento, no entusiasmo dessa mulher. Então, eu vejo muito positiva essa iniciativa de criar essa secretaria. Ela ainda está um trabalho novo na cidade. Eu acredito que, ao longo dos anos, estaremos colhendo grandes frutos em prol das mulheres. Que bom. Catarina, uma outra lei que também visa beneficiar a mulher e, de alguma forma, protegê-la, é também de sua autoria, né? Que impede o poder público de contratar pessoas que tenham cometido crimes de violência contra a mulher. É mais ou menos por aí? Exatamente. Nós propomos também o projeto de lei número 56 do ano passado. Essa lei foi de autoria minha. Convidei também o Edson Brum e a Marina Nalesso para assinar juntamente esse projeto de lei. E deu origem à Lei 7.071, de setembro de 2023. Essa lei ela dá poder para o Poder Executivo não contratar pessoas que cometeram feminicídio, abuso sexual, violência contra grupos vulneráveis, que seriam gestantes, crianças, idosos, para ingresso em concurso público, bem como nas empresas que contratam com a prefeitura. Então, aquelas empresas que prestam serviço para a prefeitura, se a pessoa tiver um antecedente desse, ela não pode ser contratada. Na época, até criou muita polêmica essa lei, Antônio Luiz, porque, nossa, Catarina, você está tirando a oportunidade das pessoas se ressocializarem, devolver o trabalho na sociedade. Mas a nossa intenção é fazer uma reflexão nesse homem agressor, que se ele cometeu uma agressão, uma violência, um feminicídio contra a mulher e os grupos vulneráveis, ele vai perder oportunidades importantes de emprego. Então, já é um alerta para ele pensar e refletir melhor no trato com a mulher. E se ele cometeu um abuso dentro da casa dele, com a mulher que cuida dele, com a mulher que é sua companheira, não vai fazer o mesmo, de repente, com uma colega de trabalho, no ambiente ali laborativo? Nós tivemos, foi no ano passado, um histórico de um advogado numa prefeitura próxima, acho que no Vale do Paraíba, aqui, que ele agrediu a colega, a funcionária, foi suspenso, daí depois, no processo lá, alegou problemas psicológicos para retornar ao trabalho. Então, tudo que a gente propõe, Antônio Luiz, é porque a gente vê um histórico na sociedade. Então, a gente já quer preservar a mulher itapetiningana. Você já quer se antecipar, né? Evitar o problema antes que ele aconteça. Exatamente. Né? Nós criamos 2 outras leis importantes também. Nós criamos a lei também, a oriunda do projeto 46, que deu origem à lei 7.079, que também prevê ações de combate ao assédio sexual a mulheres no transporte público. Então, lá no passado, nós já estávamos visando a problemática dos transportes públicos e do assédio sexual contra a mulher, criança e adolescente. Então, nós já temos uma lei municipal que também pune o agressor e traz medidas que devem ser tomadas para que essa violência não seja cometida no transporte público. Então, mas essa lei ela versa sobre em que condições esse assédio pode acontecer? Por exemplo, de quem está conduzindo aquele veículo de transporte público ou de qualquer outra pessoa que esteja ali no...
Trata de todas as esferas, daquele que conduz, mas principalmente dos passageiros. É um histórico de cidades maiores que têm um transporte público muito utilizável, as mulheres serem vítimas desses assédios, né? Principalmente os transportes quando eles têm uma lotação maior. Então, a mulher ela é vítima. E precisam ser tomadas medidas preventivas. Aqui em Itapetininga nós já tivemos históricos de mulheres que foram vítimas do assédio sexual dentro do ônibus. Muitas delas ligaram na oportunidade para a Guarda Municipal conseguiu intervir. Então, existem leis, existem aparatos, as mulheres estão com o celular na mão, ou uma pessoa que está no outro banco está vendo que tem uma passageira ali sendo assediada, ligue para a polícia, ligue para a Guarda Municipal. Não podemos deixar isso passar impune. E essa lei já está vigente? Já está vigente desde setembro de 2023 também. Bom, parabéns. Aliás, a Catarina é uma vereadora extremamente dedicada, competente, comprometida com os assuntos de Itapetininga. E a gente que estava aqui acompanhando no intervalo entre um bloco e outro, ela conversando com a doutora Júlia, quer dizer, é muito gratificante, é muito bom, não é, Catarina? Você como legisladora, de repente ser a autora de um projeto de lei que virou lei e que já está sendo ali colocada em prática pela autoridade competente, né? No caso aí a Delegacia da Mulher, mesmo em se tratando de assuntos relacionados a outras atividades, né? Eu fiquei muito feliz da oportunidade desse momento de hoje encontrar com a doutora Júlia aqui nos bastidores. Tivemos uma conversa muito agradável. A doutora Júlia, que é uma pessoa muito dinâmica, batalhadora, uma jovem delegada de polícia, vai ter um futuro brilhante pela frente. E eu fiquei muito feliz a hora que ela deu um retorno, que duas das minhas leis está sendo muito útil a aplicabilidade do serviço que ela faz. Uma do maus tratos aos animais e outra do feminicídio, né? Que obriga o poder público a não contratar pessoas que cometem aí violência contra a mulher. Então, isso é um feedback importante para nós, legisladores, que nos incentivam a pesquisar mais situações da sociedade e mais leis que possam ser colocadas em defesa das mulheres e de toda a população. Né? São ferramentas que a autoridade tem para poder punir determinada ação, né? Exatamente. E tem mais alguma lei que seja de sua autoria e que também venha beneficiar as mulheres? Nós também, em julho de 2022, nós propusemos também o projeto de lei 222, que deu origem à lei 6.891. Essa lei, ela autoriza o Poder Executivo a criar a Patrulha Maria da Penha através da Guarda Municipal. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo com o chefe do Executivo, para que em breve também a Guarda Municipal de Itapetininga tenha um grupamento especializado para fazer o papel da Patrulha Maria da Penha, que trabalha diretamente com as mulheres vítimas de violência domésticas que possuem medida protetiva e precisam de um acompanhamento. Então, é um trabalho que está sendo feito juntamente com o Poder Executivo, com as secretarias municipais, que nós desejamos que em breve tenhamos boas notícias para as mulheres aí. Uma ferramenta a mais de proteção. Que bom, que bom. A Catarina, ela está na Guarda Municipal já faz alguns anos e eu me lembro, Catarina, que quando a Guarda surgiu aqui, a gente saindo só um pouquinho do assunto mulheres, mas ela encontrou resistência, porque qual que era o problema? Mas vai cuidar só de prédios públicos, vai ficar só tomando conta de próprios municipais ou estaduais, tal. De repente, viu-se a necessidade de ampliar essa jurisdição, essa capacidade de atendimento e entrar como um poder auxiliador para as polícias, né? E aí hoje ela tem direito à arma, ela tem direito a realizar serviço de apreensão de drogas e tudo mais. Quer dizer, conquistas que foram vindo, né, ao longo desses últimos anos. Foi muito importante você entrar nesse assunto, Antônio Luiz, porque o que acontece? A nossa Guarda Municipal de Itapetininga, ela é de 2008. As guardas municipais, elas foram criadas por força de lei federal no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Lá, ela fica meia solta, ela pode fazer o papel de segurança pública, não pode. Então, de 88 até 2014, as guardas municipais, elas eram criadas no município, mas com o foco da proteção patrimonial. Porque nós não tínhamos uma lei que falava claramente que a guarda podia atuar na segurança pública.
A partir de 2014, com o advento da Lei 13.022, aí vem um regulamento do que as guardas municipais podem fazer. Mas essa lei ela é estadual? É federal? É uma lei federal que regulamenta a atuação das guardas municipais. Aí ela dá um poder maior para a guarda, que é a atuação na segurança pública, na proteção dos bens, do serviço, do cidadão, do policiamento preventivo. Então, as guardas elas começaram a crescer e a desenvolver mais as suas atividades a partir do advento dessa lei. Aqui em Itapetininga, a Guarda Municipal ela começou com um foco no trânsito, porque nós tínhamos um trânsito muito problemático. Sim. Né? Era uma cidade que os sinistros de trânsito eram um número muito alto, a mortalidade de trânsito era muito alta e requeria um aperto na fiscalização. Então, o foco foi grande. Agora, a gente vai entrando com o policiamento em outras áreas, mais com o foco no cidadão, para resolver aqueles problemas que tem do convívio. Nós temos problema com tráfico de entorpecentes, nós temos problema de violência. Então, hoje, a Guarda Municipal ela já vem atuando com um leque maior. E muito importante, né, a atuação dela na nossa cidade. Eu quero cumprimentá-la porque você faz parte aí desse trabalho já, né, há alguns anos. Inclusive, foi secretária de Segurança, não foi? Eu tenho 16, a Guarda Municipal de Itapetininga vai fazer 16 anos esse ano. Então, eu sou da primeira turma de guarda. Puxa, acompanhou toda essa evolução. Toda essa evolução. Passamos por todas as fases da guarda, desde quando ela começou lá pequenininha e foi evoluindo. Eu fui a primeira comandante de carreira e mulher na Guarda Municipal. Depois eu também fui a primeira secretária de Segurança Pública. Hoje estou como vereadora e continuo no efetivo da Guarda Municipal com as minhas atividades laborativas. Que bom! Portanto, nós temos um orgulho de entrevistar essa mulher guerreira, que é a Catarina Nanini. Bom, Catarina, foi-se o tempo em que a frase... Eu usei até um outro jargão aqui com a doutora Júlia, que é aquele caso assim, ó... Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Ela falou que mete a colher sim, não só a colher, mas garfo, tudo que puder para proteger a parte mais fraca, né? A parte que está sendo vítima. Agora eu pergunto para você, lugar de mulher é no fogão. Essa frase era verdadeira, quer dizer, mulher era piloto de fogão mesmo. O homem dizia assim, mas espera aí, um avião, um piloto homem e o outro avião... tem ali no comando uma mulher. Qual dos aviões você pegaria? Quer dizer, tinha esse preconceito, quer dizer, de não acreditar na capacidade, no potencial da mulher. Agora, vamos lá, lugar de mulher no fogão. Essa frase hoje ainda é considerada em alguns lugares? Ela passou a ser uma frase mentirosa, quer dizer, lugar de mulher não é mais só no fogão, não é mais só ali trocando fralda, não é mais só lavando as roupas do marido? Na década de 20, 40, até meados de 60, essa era uma realidade das mulheres, né? Depois, com o advento aí de mulheres bravamente lutadoras, nós temos aqui em Itapetininga um histórico maravilhoso. Sim, inclusive a Anésia, né? Anésia, de mulheres guerreiras, mulheres que são inspiração, fico até arrepiada de inspiração que ela é. Inclusive, hoje, na Câmara Municipal, quer dizer... No dia 7, na quinta-feira, nós teremos a entrega da medalha Anésia Pinheiro às mulheres de Itapetininga. Puxa, que legal. Então, o que acontece? A Anésia Pinheiro foi a primeira aviadora itapetiningana, a segunda mulher no Brasil a ter o brevet. Então, ela é um exemplo de determinação, de guerreira. E a mulher, ela deve estar onde ela quiser. Onde ela quiser. Onde ela quiser. Mas ainda nós temos, no Brasil... em determinadas regiões, até mesmo na nossa cidade, mulheres que estão ainda somente atrás do fogão, que são cerceadas dos seus direitos. Vai de uma questão muito socioeconômica, de uma questão de tradição de cultura familiar. Ainda nós temos mulheres nessa situação. As primeiras conquistas das mulheres, Catarina, se eu estiver errado, você me corrige, mas foi assim, a mulher deixou de ser... As que deixaram um pouco de ser donas de casa, passaram a exercer ali o magistério, viraram professoras, exerceram papéis maravilhosos na educação, mas não passava disso. Quer dizer, hoje não, hoje você tem mulheres aí em praticamente todos os segmentos, né? Exatamente. Ela começou primeiro a despontar, principalmente nessas áreas
que eram confiáveis a mulher educadora. Em 1955, no estado de São Paulo, começaram a surgir as primeiras mulheres na segurança pública, mas ainda Bem ela tímido era bem tímido, era reservada a um trabalho mais administrativo. Acho que encontrava muita resistência dos próprios homens ali, né? Há pouco tempo que as mulheres na segurança pública, elas trabalham na ostensividade, nos grupos especializados, nós temos muitas comandantes, então é uma conquista que vem lentamente ao longo dos anos, isso daí, né? Mas está acontecendo. Está acontecendo, sim, a gente está alcançando aí progressos maravilhosos. Catarina, eu colocaria você entre as mulheres de maior destaque, né, entre as itapetininganas, no estado de São Paulo também, e hoje nós temos aí uma deputada federal, né, que inclusive foi prefeita de Itapetininga, quer dizer, mulheres que começaram aqui, se destacaram e tendem a crescer muito mais ainda, né? Isso é muito importante, o papel de destaque da Simone Marchetto. É igual eu falei numa cerimônia que nós tivemos de medalha, de título de cidadão itapetiningano, a doutora Ana Lúcia Benedetti. Numa das minhas falas, eu falei que nós temos que valorizar e destacar essas mulheres que conseguiram o êxito, o sucesso e são fonte de inspiração para outras pessoas. Então, a Simone Marchetto, primeira prefeita eleita, primeira deputada eleita, é uma mulher que trabalha para ter ali o seu lugar de destaque, vem fazendo um trabalho muito importante no cenário nacional. Eu acredito que seja uma referência muito grande para as outras mulheres aqui em Itapetiningana, para as outras pessoas e também referência para a própria cidade em destaque no país. E nós temos outras tantas mulheres, se você for ver, Antônio Luiz, a história da nossa cidade, ela é contada por mulheres na área da arte, na área da música, na área da segurança pública, na área da política, na área da aviação. Nós temos mulheres valorosas que construíram a nossa história e nós temos que resgatar como exemplo para as jovens que estão vindo aí. Porque nós vemos ainda, Antônio Luiz, com toda essa evolução, com tantas mulheres determinadas e tendo êxito na sua carreira, muitos jovens perdidos ainda. E eles precisam dessa referência da figura tanto masculina de sucesso como da mulher no sucesso para ver o caminho do bem e deixar o caminho do mal. Então, nós temos aí que trabalhar muito bem com a nossa juventude, com as referências da nossa cidade. Sem dúvida. Agora, na política ainda é pequeno, né, o número de mulheres. Quer dizer, proporcionalmente ao número de homens. Quer dizer, inclusive tem as cotas, os partidos têm que destinar um determinado número, um percentual ali. Quer dizer, não precisaria nada disso, levando-se em conta que nós temos mais da metade da nossa população formada por mulheres, né? A que se atribui isso? O último censo que teve chega a quase 55% da população brasileira mulher, né? 55% mais da metade quase. Mulher. Aqui em Itapetininga nós já tivemos uma conquista na última eleição, né? Não passava de uma mulher eleita, nós já temos 4 mulheres na Câmara. Então, é assim o período que tem mais mulheres eleitas na Câmara Municipal dos últimos tempos, né? Então, está se conquistando. Que bom, nossas mulheres estão de parabéns. E a gente também fica muito feliz porque para as mulheres conquistarem o espaço delas é com muita luta. E a gente sempre abre mão, Antônio Luiz, de coisas na vida pessoal da gente para conseguir um êxito profissional. Não são fáceis, mas nós conseguimos também porque nós temos homens valorosos que abrem mão do patriarcado para apoiar as mulheres. Então, a gente fica muito feliz com esses homens também que apoiam as mulheres, principalmente aí nas suas conquistas diárias. E tomara que isso seja uma realidade e que no ano que vem, quando você estiver aqui falando do Dia das Mulheres, você fale assim, melhorou. Hoje nós temos aí 6 mulheres na... esse ano da eleição, né? Eleição, pelo menos 6 ou 7. Pelo menos 6 ou 7. Então, e com outras notícias boas também para as nossas mulheres. Parabéns, Catarina Nanini, nossa vereadora,
vereadora, brilhante representante das mulheres na Câmara, assim como as outras que lá estão também, mas autora de leis importantíssimas aí para a nossa cidade, para as mulheres, para a criança, a defesa dos animais, enfim. Catarina, receba então em nome da Superdifusora aqui, eu quero fazer uso desse direito para cumprimentá-la e cumprimentá-la todas as mulheres de Itapetininga pelo dia que foi comemorado ontem, sexta-feira, dia 8. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É uma emissora que eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Eu assisto quase que diariamente o seu programa. Muito obrigado. Né? Sou sua fã. Agradeço todos mesmo. Os locutores aqui também, apresentadores da Superdifusora, TUT, fazem um trabalho informativo maravilhoso para a nossa região. E eu quero deixar um recado para as mulheres. Persistam nos seus sonhos, se dediquem, corram atrás, porque o limite é colocado por nós mesmas. Isso. Tá? Então, estudem, trabalhem, porque o sucesso só vem com muito trabalho, persistência e dedicação. Que bela mensagem. Parabéns, Catarina Nanini. Deus te abençoe. Amém. Aí a participação da vereadora Catarina Nanini no Jornal do Meio-Dia. Nós voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser. Mas antes, no encerramento do Jornal do Meio-Dia, eu quero destacar que amanhã, 8 horas da manhã, teremos aí a nossa jornada esportiva, Copa Superdifusora, Prefeitura de Itapetininga de Futebol Master, né? 50 mais, 40 mais, e toda a equipe de esportes, então, transmitindo para você. Fique ligado, segue a nossa programação, um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.